Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá me vendo. Hoje na live eu vou falar como cozinhar como chefe a ceia de Natal. Fazer a ceia de Natal como um chefe de cozinha faz. É isso que você vai aprender hoje aqui. Eu sou a chefe Lori Luz e ajudo cozinheiros profissionais e amadores a cozinhar como chefes em 5 semanas. Se você quer cozinhar como chefe e não tem tempo a perder, já me segue, curte esse vídeo e compartilha, tá bom? Então, gente, vamos dar um tempinho só para o pessoal chegar. Oi, chefe Ana, bem-vinda. Bem-vinda, Eunice. Rodrigo Moreno. Legal, me conta aí nos comentários de onde vocês são. E por que vocês estão aqui? Por que vocês gostam de gastronomia? Por que vocês querem cozinhar como chefe? Me conta aí. Eu gosto de saber mais sobre vocês também. Já já a gente começa no tema de hoje, que é cozinhar a ceia de Natal como verdadeiro chefe. E já entrando no assunto aqui, porque tenho muitos tópicos que eu quero abordar com vocês, fazer uma aula bem completaça, para que vocês aprendam não só a fazer a ceia de Natal, mas vários outros eventos gastronômicos que vocês forem fazer. Vocês podem usar as dicas e técnicas e orientações que eu vou passar hoje, tá bom? Eu gosto de começar a explicar esse tema da seguinte forma: o que é cozinhar como chefe a ceia de Natal? Afinal, o que é cozinhar como chefe? É cozinhar com facilidade, agilidade, é cozinhar com conhecimento, com técnica, e nisso você ganha muito mais agilidade, resultados profissionais, padronização. Você não fica mais com aquele medinho que eu sei que dá em muitos de vocês, muitos cozinheiros e cozinheiras que me seguem, que vocês falam que às vezes tem um frio na barriga, não sabe se o prato vai dar bom, se vai dar ruim, né? Então, chega disso, vocês precisam aprender as técnicas da cozinha profissional, que hoje eu vou passar nessa live, tá bom? Então, cozinhar como chefe é tudo isso. E cozinhar a ceia de Natal é fazer de forma também organizada, tá? Para que no final você não se sinta completamente exausto, completamente exausta. A cozinha é um caos, né? Quando você não usa planejamento, organização, quando você não cozinha como chefe, né? Resumindo, é isso. Quando você não cozinha como chefe, acontecem muitos perrengues e no final tudo fica muito mais difícil. Então, para você conseguir todos os benefícios do que é cozinhar como chefe, fica comigo até o final dessa live, que eu vou te passar muitas dicas e orientações para que você consiga fazer sua ceia de Natal assim com a mão nas costas. Tá bom? Bem-vindo, eu sou o Gabriel, Wendel Carvalho, Nath. Legal, gente, que bom que vocês entraram aí. Coloca aí para mim a cidade de onde você tá e por que você quer cozinhar como chefe, tá bom? Quero muito saber. Então, gente, não basta você fazer um passo a passo de receita. E aí eu preciso dar logo de cara um alerta aqui, um aviso. Se você entrou nessa live querendo receita de Natal, essa live não é para você, porque eu vou dar dicas de menu, sim, mas eu vou te ensinar a fazer muito mais do que seguir um passo a passo de receita, tá? Esse é o meu propósito, que você ganhe liberdade e autonomia na cozinha, porque é isso que é cozinhar como chefe. E o meu propósito aqui, o propósito da minha vida é fazer vocês cozinharem como chefes. E para isso vocês precisam ter autonomia, liberdade. E quem vai te dar essa autonomia e liberdade, quem vai te fazer cozinhar como chefe, é um conjunto de coisas, né? É repertório, é receita, é técnica e treino, claro. Então, esses são os 4 pilares do meu método, o método 2RT, né? 2R, receita e repertório, 2T, técnica e treino. Então, é isso que vai te fazer cozinhar como chefe e hoje eu vou falar muito sobre isso também. Tem o pessoal aí do Rio Grande do Sul, o Gabriel, o Wendel dizendo que trabalha com gastronomia e carnes, é técnico em gastronomia, mas aprender nunca é demais. Muito bem! Parabéns para vocês que estão aqui querendo adquirir mais conhecimento. E comigo, gente, vocês aprendem em semanas o que cozinheiros profissionais levam anos para aprender. Por quê? Eu criei esse método para descomplicar a gastronomia e para
acelerar o seu aprendizado na gastronomia, tá? Especificamente a cozinhar como chefe. Então, não, como eu ia falando, é o que eu sempre falo nas minhas aulas para os alunos. Não basta você ser um bom seguidor de receitas, tá? Então, receita de Natal tem aos montes na internet. Você pode buscar aí e aí imprimir ou então seguir pelo celular e ir lá fazendo passo a passo. Mas aqui você aprende muito além das receitas, o que está por trás das receitas, tá bom? As técnicas, os truques, os segredos, as dicas, tudo eu revelo aqui para vocês, tá? Então, eu vou passar nessa live técnicas e dicas práticas para você usar na ceia de Natal, mas ela também serve para outras ocasiões, tá? Se liga nisso. Isso que é bacana, isso que vai te dar autonomia. Você vai aprender aqui para a ceia de Natal, já vai poder colocar em prática na ceia de Natal e vai também usar essas técnicas da cozinha profissional em qualquer evento que você for fazer, qualquer evento gastronômico, tá bom? Se você é um personal chef, ou então você vai poder usar na cozinha do restaurante onde você trabalha, tá bom? Então isso são técnicas universais da cozinha profissional que você não encontra ninguém falando aí pela internet, porque receita poderia estar aqui ensinando como fazer um peru assado, mas gente, isso não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Agora, você aprender as técnicas de um bom assado, você vai poder usar para o peru, para o chester, para a leitoa, enfim, para uma infinidade de carnes, e é isso que vai te dar autonomia na cozinha, tá bom? O Wendel falando que é de Minas Gerais, Nova Serrana, legal. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Jusa Gula. Legal, gente. Vou me concentrar aqui no conteúdo porque é muita coisa para passar para vocês. Então, eu já expliquei o que é cozinhar como chefe, a ceia de Natal, né? E no geral também o que é cozinhar como chefe. Então, isso você já aprendeu aqui hoje. E como que um chefe de cozinha profissional faria a ceia de Natal. Então, gente, a gente começa fazendo um planejamento, certo? A primeira coisa é fazer o planejamento. E o que que envolve esse planejamento? Envolve o menu, tá bom? Então, você vai definir o menu. Quais são os pratos que eu quero? Primeiro você define o menu e para isso você precisa escrever. Gente, escreva. Pode ser de maneira tradicional ali no papel e caneta. Ou pode ser também naqueles aplicativos que é o que eu uso, aplicativos de celular, de notas, porque ali ele tem uma caixa de seleção e você vai ticando os pratos e vai colocando ali. Então, o que tem que ter numa ceia de Natal no mínimo, tá? Eu digo no mínimo porque a quantidade de pessoas também precisa ser levada em consideração. Então, no seu planejamento, na sua definição de cardápio, você vai levar em consideração a quantidade de pessoas que você vai atender. Mas para uma ceia, que a ideia é ter um banquete, você precisa de, no mínimo, independente da quantidade de pessoas, petiscos ou snacks, né? Porque as pessoas chegam, tá ali iniciando a noite, então precisa ter algo para petiscar, tá? Então a gente chama isso de snacks ou petiscos. Você precisa ter também pelo menos um tipo de carne assada. É lógico que eu não estou falando aqui de ceia vegetariana, isso é um outro assunto, tá? Eu fui vegetariana há 5 anos, sou muito sensível a essa questão, mas não é o foco da aula de hoje. Então, você vai ter pelo menos um assado, tá? Uma carne assada, 3 acompanhamentos e uma sobremesa. Isso é o mínimo para uma ceia de Natal. Mas é lógico que eu recomendo você ter mais de um tipo de assado. E aí você tem que variar as carnes. Pega lá uma carne branca, né, que se chama, uma ave, e uma carne bovina, ou um cordeiro, enfim, são muitas as opções que eu ainda vou passar, opções de menu para vocês aqui no final da live. Diferentes, tá? Pra gente sair daquele quadradinho só de ter que ter o peru ou o chester, né? E aqueles acompanhamentos, sempre a mesma coisa. Então, para variar, eu vou passar no final da live opções para vocês desenvolverem um menu diferente que vai surpreender os seus clientes ou seus amigos e familiares, tá bom? Então, você tem que fazer esse planejamento. Às vezes eu olho para cá, gente, porque eu tenho uma colinha aqui
porque é muito tópico, eu não quero esquecer de falar nada. Tudo é importante, tá? Então, cada pontinho aqui é importante. Então, depois de fazer esse planejamento, levando em consideração também o equilíbrio entre os pratos, tá bom? Então, de repente fica aquela ceia cheia de carne assada e não tem acompanhamento suficiente, ou o contrário, cheio de carboidrato, batata, farofa, arroz, e acaba não tendo a proteína no equilíbrio correto. Então tem que ter esse equilíbrio, esse balanço entre os pratos. Então por isso que é importante também você escrever, seja no papel ou no celular, para você ter essa visão geral do que você vai fazer nessa ceia. E se os pratos estão balanceados entre si, tá? Passo número 2 que um chefe de cozinha faz quando vai fazer um evento desse, como a ceia de Natal, depois do planejamento, é fazer a lista de ingredientes porque a lista de ingredientes pode ser óbvio, né? Mas muita gente não fala, aliás, eu não vejo ninguém falar, lista de utensílios. Sim, você tem que fazer a lista de utensílios, ó. Se você tem panela suficiente, se você tem assadeira suficiente, para evitar um erro que eu vejo muita gente aí cometendo, que é colocar, por exemplo, um assado muito grande, compra um assado muito grande, não tem a assadeira correta, às vezes nem o forno cabe, e aí sai doido ligando para tia, para mãe, para vizinha, para ver se não dá para assar aquela peça de carne na casa de outra pessoa. E para evitar isso, sempre faça a lista de utensílios também. E a lista tem que ser bem completa, tá bom? Bem completa, não deixe nenhum ingrediente, mesmo que você já tenha em casa, coloque lá. Por exemplo, vai usar louro para temperar uma carne? Coloca na lista de utensílios, mesmo que você já tenha seu potinho de louro aí guardado, seu saquinho de louro. É importante para você ter uma visão geral do que você precisa. E às vezes você acha que tem, mas não tem na quantidade suficiente. Então sempre verifique isso na sua despensa ou no estoque do restaurante onde você trabalha. Se tá tudo ok com o estoque. Senão você vai ter que levar isso para o mercado, levar a lista de compras para te guiar ali na hora das compras, certo? É muito comum que a gente precise visitar mais de um mercado para fazer uma compra dessa completa, porque são muitos ingredientes, alguns você não acha em algum lugar, não acha em outro lugar, então você às vezes visita 2, 3 lugares para poder completar a sua lista de compras, tá? Então a lista de ingredientes vai te ajudar muito nisso, e a lista de utensílios também, para você providenciar tudo com antecedência e evitar aquela correria de última hora que vai te atrasar, que vai te deixar estressado. Então vamos evitar tudo isso. Cozinhar como chefe é cozinhar com tranquilidade, com calma, entendeu? Plenitude na cozinha. Você sabe o que você está fazendo, tá? E para te ajudar nisso, a saber o que você está fazendo, a ter essa visão de chefe na cozinha, por onde começar? Você pode me perguntar, chefe Lori, por onde eu começo? Tá, já me planejei, já escrevi o menu, já sei quais são os pratos, já sei a quantidade de pessoas para quem eu estou cozinhando, já sei, já fiz a lista de ingredientes, já fiz as compras, tá tudo aqui. Por onde começar? Bom, aí vem o plano de ataque. Você já ouviu falar disso? Quem nunca ouviu falar de plano de ataque, coloca aqui eu. Eu quero saber se você nunca ouviu falar de plano de ataque. Escreve aqui nos comentários para mim, tá? Vou até dar um tempo para vocês conseguirem escrever. Se você nunca ouviu falar de plano de ataque, coloca aqui eu nos comentários. Então, gente, o plano de ataque para que serve? Serve para você cozinhar com mais organização, com agilidade, entregar a ceia na hora certa, na hora marcada, independente se você está cozinhando para clientes ou para parentes, às vezes você está cozinhando na cozinha da sua casa, mas você tem que estabelecer um horário para entregar esses pratos. Você não pode simplesmente ir fazendo sem saber que horas termina, tá, gente? Isso tá errado, isso não é cozinhar como chefe. Não é nem que esteja errado. Se você quiser fazer assim, você faz. Mas se você tá aqui é porque eu acho que você quer cozinhar como chefe. Então,
presta atenção nisso. Você precisa determinar um horário. E se você foi contratado, essa época é muito boa para nós, cozinheiros e cozinheiras, fazer uma renda extra, né? Fazer uma renda extra e pegar encomendas de ceia de Natal. Então, você precisa determinar um horário com folga, com antecedência, com tranquilidade, para você ter tudo pronto. E para isso, você precisa fazer o plano de ataque. Ó, o Edvan falando que não conhecia plano de ataque. Gabriel também. Pois é, plano de ataque é uma ferramenta profissional imprescindível, tá? Então, os benefícios são todos esses que eu falei: organização, agilidade, você não vai ter aperreio, não vai ter correria. E o que é? É você determinar a ordem das tarefas. Simplesmente isso, plano de ataque, tá? Muitas expressões da cozinha, se você não sabe, vem da área militar, vem do exército. Sim, é assim que é. A gente gostando ou não gostando, não importa, é assim que é. Então, é aquela disciplina, né? É aquela organização militar mesmo. Então, o plano de ataque vem daí. A gente vai começar a atacar por onde? E aí é que tá, você tem que definir a ordem das tarefas e comece pelos pratos que vão levar mais tempo, tá certo? Então, um plano de ataque de uma ceia de Natal, com certeza a primeira tarefa que você vai fazer e aí agora eu vou te dar outra técnica da cozinha profissional, que é marinar. Primeira tarefa é marinar as carnes, tá certo? Então você faz isso geralmente no dia anterior, na noite anterior, não precisa tanta antecedência assim. 12 horas uma carne marinada na geladeira, que eu ainda vou explicar o passo a passo de uma marinada no final da live, porque depois eu vou entrar nessas técnicas mesmo da hora da cocção, na hora de botar a mão na massa mesmo, de cozinhar. Por enquanto a gente está falando de técnicas da cozinha profissional, de organização, de procedimentos, tá bom? Que essas são essenciais para você fazer um banquete desse que envolve muitos pratos, né? Então, o plano de ataque, você com certeza vai começar pela marinada na noite anterior, que é a coisa mais demorada. Agora, no dia em si, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, isso você vai definir, né? Então, já dei aqui uma dica, que as carnes você tem que começar antes. O que você deixa para depois? Deixe para depois preparos que tem muita mistura. Preparos frios também, como saladas, tá? Então, preparos como salpicão, saladas que misturam muitas coisas, frutas com verduras, coisas cruas. Deixe para depois. Deixe para depois também preparos que são mais perecíveis. Geralmente esses que tem muita mistura e de ingredientes crus, né? Verdura com fruta fresca, fruta seca, como um salpicão, que ainda vai carne, né? Vai o frango ali, vai as passas, vai maçã verde, né? Salsão, que eu gosto de colocar no salpicão também, que fica muito bom. Aí vai maionese, vai iogurte, muitas vezes, para dar uma quebrada naquela coisa forte da maionese, fica mais leve. Então, essas coisas que são mais perecíveis, vai entrar no final do seu plano de ataque, tá? E aí, como é que faz exatamente o plano de ataque? Você vai escrever mais uma lista, sim, mais uma listinha ali. Gente, organização, a gente não deixa guardado na cachola, porque a cachola pode falhar, né? E ainda mais quando você tá ali no vucu-vucu de fazer as coisas. Então, não confie muito na sua memória, coloque tudo no papel e aí você vai listar as tarefas. Então, vou começar marinando na noite anterior, tal coisa. Número 1, essa tarefa. Completou, você vai riscar ou ticar, certo? Bem simples, isso é uma coisa básica de checklist, lista de verificação e de plano de ataque. O próximo, colocar para assar, ou então ligar o forno, colocar para assar, porque muitas vezes você tem que aquecer o forno antes, né? Na maioria das vezes. E aí você não pode lembrar disso quando está terminando ali de embrulhar a carne para levar para o forno, né? Colocar para o alumínio, ou, se for o caso, depende da receita. Mas quando você terminar ali de preparar, para colocar no o forno está frio. Não, você tem que lembrar. Então, escreva isso no plano de ataque. O plano de ataque ele pode ser mais ou menos detalhado de acordo com
a experiência do cozinheiro, tá? Então, para muita gente, na hora que pensa em fazer um assado, já é automático saber que a primeira coisa quando você chega na cozinha, o que você tem que fazer é ligar o bendito forno, né? No caso. Para outros, já não é tão óbvio assim. Então, isso vai depender aí da sua experiência como cozinheiro, como cozinheira, de quão detalhado vai ser o seu plano de ataque, certo? Mas os princípios são esses que eu falei para vocês. Depois de fazer o plano de ataque, escrever tudo bonitinho, você vai começar o mise en place, tá? Mise en place é uma expressão francesa que significa, trocando em miúdos, colocar tudo no seu devido lugar. É o pré-preparo na cozinha. É imprescindível que você faça o mise en place, tá? O mise en place, ele tem que ser feito não só dos ingredientes, mas também dos utensílios. Olha os utensílios aqui, mais uma vez, que é uma coisa muito esquecida pelos cozinheiros. Eu mesma já cometi esse erro de não pensar nos utensílios. Eu ia fazer uma feijoada por encomenda e eu precisava de uma panela muito grande. E eu achei que a panela que eu tinha dava. Isso foi quando eu comecei lá atrás. E, gente, é até engraçado de pensar. Eu tive que sair de última hora para comprar essa panela. E isso atrasa o seu trabalho, pode te dar insegurança, te deixar nervoso. Então, faça o mise en place dos ingredientes e dos utensílios que você vai precisar. E o que é isso? É o pré-preparo. Então, o mise en place, ele envolve porcionar, que é cortar, separar em porções. Envolve o corte dos legumes, das carnes, limpar, fazer a limpeza das carnes. Muitas vezes você precisa fazer uma limpeza ali, tirar os nervos, a parte dura, as membranas, deixar no corte que você precisa. Envolve também, enfim, todos os cortes, né? Picar, muitas vezes envolve marinar, você faz isso também no mise en place, para quando você for realmente fazer a cocção desse ingrediente, dessa carne, ela já pegou ali o tempero. Então, o mise en place envolve também pesar, muitas vezes. Geralmente, para as sobremesas, é que a gente usa mais a balança na cozinha quente, tá? Porque essa cozinha salgada aqui, o cozinheiro é mais familiarizado, né? O chefe de cozinha se chama cozinha quente. Então, na cozinha quente, a gente não costuma pesar muitos ingredientes, mas na cozinha na confeitaria e na sobremesa, para fazer sobremesas você precisa pesar. Então o mise en place envolve pesar os ingredientes. Então você tem que fazer tudo isso antes, deixar tudo separadinho, para que na hora que você vá começar realmente a executar a receita vai fluir. Quem te vê cozinhar vai até dizer assim, nossa, você faz parecer fácil, mas não sabe de nada, inocente, né? Não sabe de nada, existe técnica por trás. Então, quando tem técnica, quando você cozinha como chefe, cozinha com técnica, realmente flui, né? Quem te vê vai falar, nossa, parece fácil fazer uma ceia de Natal assim, mas é porque você tem conhecimento do que você está fazendo. Você não está só seguindo um passo a passo de receita, sem decidir por onde começar, aí pega uma receita aqui e já começa a fazer, aí espera terminar essa para fazer a outra, ou então já começa a fazer tudo misturado, e aí uma coisa queima, você esquece alguma coisa no fogo, não acerta o ponto, não fica suculento, fica seco. Então, assim, né, precisa fazer o mise en place e cozinhar com conhecimento. Tá? Então, além dessas técnicas de organização que eu passei para vocês, vamos fazer um apanhado geral, um resumão aqui do que a gente falou. Eu falei o que é cozinhar como chefe, a ceia de Natal e também outros eventos. Falei como um chefe de cozinha faria e faz uma ceia de Natal. Então, tem que ter planejamento, tá? Definir o menu por escrito, tem que ter lista de ingredientes e utensílios que você vai levar para fazer as compras. Isso vai te auxiliar na hora das compras, para você não esquecer nada. Não tem coisa mais agradável, né, do que chegar do mercado e dizer, nossa, esqueci de comprar tal coisinha. É horrível. Então, para evitar isso, faça a lista de ingredientes e utensílios completa e fazer o plano de ataque para decidir por onde começar, listar todas as tarefas,
para você cozinhar com inteligência, usando a cabeça, não só as mãos, tá? Cozinheiro que não usa a cabeça não está chegando em lugar nenhum, está sendo só um mero repetidor de receitas, e eu quero muito mais para você que está me ouvindo aqui hoje. Eu quero, como eu disse no início da live, que você se liberte até das receitas, que você seja livre e ganhe autonomia e segurança no que você está fazendo dentro da cozinha, tá? E depois do plano de ataque vem o mise en place, de ingredientes e utensílios. Então esse foi um resumão do que eu falei até aqui. Essas são técnicas da cozinha profissional mais relacionadas à parte de organização, tá? E de planejamento. Agora eu vou passar umas técnicas da parte mesmo de cocção. Eu prometi que ia falar da marinada, e para você fazer marinadas de sucesso, gente, esse conteúdo aqui está reservado só para os meus alunos do curso fechado. Mas eu vou passar nessa live porque o Natal é muito importante. É o espírito natalino. Tô generosa. Marinada de sucesso tem que ter alguns elementos, tá? Tem que ter um elemento. Anota, pega um papel agora e anota. Um elemento ácido, que pode ser vinho branco, vinho tinto, vinagre, vai depender do ingrediente que você quer marinar. Precisa de elementos aromáticos, tá? Que a gente faz o mirepoix, né? Salsão, cenoura, cebola, cortadinho ali. E temperos, que geralmente pimenta do rei não pode faltar, louro, mas você pode usar também outras ervas secas ou frescas, tá bom? Então esses 3 elementos para uma marinada de sucesso é o que você vai colocar na carne do seu assado, qualquer que seja ela. Você vai escolher, né? Tem as tradicionais, peru, chester, mas tem muitas outras. Você pode fazer leitoa, enfim, ainda vou passar dica de assado aqui diferente para você surpreender os seus clientes, os seus convidados, colocar aí no seu menu de Natal, tá? Vamos falar agora sobre os assados em si, né? Vou pegar esse gancho dos assados. Como eu disse, além do tradicional peru, se você não tem condições financeiras ou não gosta, muita gente não gosta de peru, faça um franguinho muito bem assado, usando as técnicas profissionais. Não tem coisa mais deliciosa, bem suculento, né? É uma reclamação geral de que o frango, ou o peru, ou o chester estava o quê? Seco. Porque essas aves costumam ser mais secas, elas foram tratadas, né, o peru e o chester, e até os frangos de granja também, a ter mais peito. Então o peito de uma ave é uma parte mais seca, em geral, tá? Não vamos aqui falar de pato, porque é uma outra história. Em geral é mais seco, então você precisa marinar muito bem e saber assar. Então vou passar a técnica de cocção para assar a carne que você vai fazer aí na sua ceia. E aí é que tá, gente, o pulo do gato. Você vai usar essa técnica para qualquer assado, todo e qualquer assado. Use essa técnica. Então você vai fazer o quê? Ligar o forno no máximo, 250 graus, talvez até um pouco mais, se o forno comportar, 250 graus. E você tem que garantir que tá essa temperatura lá dentro do forno. Não adianta só olhar o botãozinho, porque às vezes o que tá o botãozinho aqui não é o que tá lá dentro. Para ter certeza do que tem, da temperatura que está batendo lá dentro, use um termômetro de forno. Não é um utensílio caro, é um investimento que vale a pena. Você vai ter um resultado profissional nos seus assados, nos seus bolos, nos seus biscoitos, nos seus grissines, nos seus pães, em tudo que você for fazer dentro deste teu forno, vai ficar melhor, se você souber a temperatura que está dando lá dentro, tá? Então use um termômetrozinho. Ah, mas Laura, eu não vou comprar termômetro, não quero termômetro. Calma, tudo bem. Se você não está ainda tão avançadinho de não querer investir num termômetro, faça o seguinte, deixe seu forno aquecendo, pré-aquecendo por no mínimo 40 minutos. É isso que você vai precisar fazer se você não quiser comprar o seu termômetro. Se eu fosse você, comprava o termômetro. Mas não quer, não está com tempo para resolver isso, deixa 40 minutos pré-aquecendo. E aí você garante que a temperatura que indica no botão é a mesma que vai estar lá dentro do bichão, beleza?
A não ser que seu forno esteja muito desregulado, com defeito. Aí, enfim, é questão de manutenção. Mas se seu forno tiver direitinho, manutenção em dia, 40 minutos já garante que você alcançou a temperatura que você precisa. Então, um forno bem alto, o que você vai fazer? Vai colocar seu assado lá, sem papel alumínio, tá? Não envolva seu assado com papel alumínio, porque o papel alumínio vai manter a umidade lá dentro e essa umidade, ao invés de assar, vai cozinhar. Não é o que queremos para agora. Para agora a gente quer o quê? Dar uma selada por fora da carne, tá? É uma selagem a seco, né? Essa do forno, não é a selagem tradicional ali da frigideira, da chapa, que você já consegue uma reação de Maillard, que é uma caramelização dos açúcares naturais da carne, e aí aquele dourado, aquela crosta. Não é isso. Mas é uma selagem ali a seco, no calor seco do forno, que vai manter o seu assado úmido por dentro, tá? Então você vai deixar nesse forno super quente durante uns 20 minutos, tá? Aproximadamente 20 minutos. Não é para começar a dourar. Uma parte ou outra vai dourar, mas não é para começar a dourar, não. Então, deu essa selagem de 20 minutos, você vai baixar no mínimo o seu forno. E aí, eu recomendo não usar papel alumínio, tá? Mínimo, seu forno vai ficar ali 4 horas assando, dependendo do tamanho da peça, tá bom? Isso não é uma regra fixa, porque depende quantos quilos de carne você colocou lá dentro e da espessura dessa peça. Quanto mais espessa, mais tempo vai demorar. Quanto mais pesada, mais tempo vai demorar. Mas geralmente um assado de ceia de Natal vai ficar ali umas 4 horas, assando nesse forno bem baixinho, tá? Às vezes até 5 horas. E naturalmente ele vai começar a dourar. E aí, sabe aquele dourado que é uniforme na peça toda, que fica lindo? É assim que a gente consegue, tá? Não é com fogo alto, não é com papel alumínio, botando papel alumínio antes e tirando depois. Por quê? Você já reparou que quando você coloca o papel alumínio e depois tira para dourar, que é o que todo mundo ensina por aí, fica, se for um peru, o peito meio queimado, a parte das coxas e ali o ossinho da coxa tudo preto e o restante dourado ou branco. Não fica por igual, tá? Então, esquece um pouquinho do papel alumínio e confia. Usa essa dica depois, vai lá no meu perfil e me conta, que eu vou adorar saber. Me manda um direct depois, tá? Então não use papel alumínio desta vez. Segura essa vontade, essa loucura papel alumínio, né, que o cozinheiro brasileiro tem. Não precisa, tá? O papel alumínio, ó, eu não tô dizendo que não é para usar nunca. Não, eu tenho papel alumínio aqui, eu uso. Mas quando eu quero acelerar um cozimento, por exemplo, eu quero fazer um ossobuco, que depois eu vou desfiar, vou fazer um ragu desse ossobuco. Então eu quero acelerar o cozimento, quero manter os sucos lá dentro, não quero que haja tanta evaporação, porque eu vou usar depois esses sucos que saíram do ossobuco para fazer o molho do ossobuco, fazer o ragu. Então eu uso papel alumínio nesse caso. No caso dos assados para ceia de Natal, não precisa, tá bom? Não precisa. Inclusive é melhor que você não use, porque aí você vai ganhar aquele dourado uniforme que eu tô falando para você, aquele resultado profissional no seu assado. Quando eu fizer a minha ceia de Natal, eu fiquei encarregada de fazer o peru. Não vou fazer para cliente, vou fazer para família mesmo. E eu vou assar o peru e vocês vão ver o resultado. Não vou usar papel alumínio. Então me acompanhe lá no dia 24. Dia 23 eu já vou estar marinando, eu vou mostrar para vocês nos stories. Então não deixe de ver os meus stories, tá? Que eu vou fazer minha ceia de Natal e vou mostrar. Vamos lá, próxima ideia. Agora eu vou para as ideias de menu, beleza? Já passei aqui sobre as técnicas, né? Falei da marinada, falei de como fazer um assado bem suculento, bem dourado por fora. Agora eu vou passar ideias de menus fora da caixinha para que você cozinhe como chefe a ceia de Natal e surpreenda seus clientes e seus familiares, tá? Então, lembra que eu falei que tem que ter um snack, tem que ter um petisco? O que as pessoas geralmente colocam? Colocam azeitona, né? Tira da embalagem, às vezes nem lava, já põe ali no potinho e põe em cima da mesa. Nem tempera, azeitona, só faz nada com ela, só bota ela lá. Aí, outra coisa, castanha.
Tudo isso, gente, é muito gostoso, mas bora fazer um negócio mais incrementado? Se você tá aqui é porque você quer cozinhar como chefe e fazer pratos mais sofisticados e pratos mais diferentes, né? Então, eu vou passar para você aqui uma ideia, uma sugestão de petisco para você fazer na ceia de Natal, que é o gravlax. Gravlax nada mais é do que um salmão curado e temperado. Você faz ele na noite anterior. Pratos que você faz na noite anterior te desafogam no dia seguinte. O seu plano de ataque vai fluir muito mais se você pensar nisso também. Então, selecione pratos que você possa fazer um dia antes, para no dia você não ficar sobrecarregado, sobrecarregada, tá? Então, o gravlax para petiscar não tem coisa melhor. Depois que você... não dá para passar a receita aqui toda, tá, gente, do gravlax, mas você vai temperar pega a ideia. Você vai temperar um filé de salmão inteiro com endrodil, com ervas, com pimenta do reino, um pouquinho de vodka, uns piguinhos de vodka. E você pode até colocar a beterraba ralada para dar uma cor bem vermelha por fora desse salmão. Quando você cortar a fatia vai ficar linda, vai ficar vermelho por fora e o laranjinha do salmão por dentro, vai ficar lindo. E vai deixar isso curando, né? Uma mistura de sal com açúcar. Ele vai soltar bastante líquido na geladeira, tem que botar um peso em cima. E no dia seguinte, o único trabalho que você vai ter é fatiar. Você vai fatiar esse gravlax. Você pode servir ele inteiro e as pessoas irem tirando as fatias bem fininhas, colocando em cima de uma torrada com creme azedo, ó, surpreendente, gente. Eu duvido. Quem é que vai comer gravlax na ceia de Natal esse ano? Quem vai? Espero que vocês que estejam aqui, os clientes de vocês e a família de vocês, tenham essa oportunidade de comer uma ceia de Natal diferente, tá? Outra coisa que é uma sugestão aqui minha de salada diferente. Coleslaw. Coleslaw é uma salada de origem holandesa que você faz com repolho, uma mistura de iogurte, mais iogurte do que maionese, mas uma mistura dos dois. É como se fosse um salpicão, só que vegetariano, tá? Esquece o frango, não vai frango no coleslaw. E é uma salada de repolho que fica deliciosa. E qual é a vantagem dela? Não murcha. Né, gente? O repolho não murcha. Então você vai fazer uma salada de folhas, o Brasil é muito quente, né? Raras exceções aqui de cidades, a temperatura é alta. Então se você coloca uma salada na mesa para servir, em 20 minutos aquelas folhas estão tudo feia, murcha, véia. Né? Então vamos evitar isso. Faz uma salada inteligente para o evento que você está fazendo. Se você for fazer o delivery, né, o catering dessa ceia de Natal, o cliente te contratou e você vai levar até ele, ou ele vem buscar. Nesse trajeto, entre a sua cozinha e a casa do cliente, provavelmente não vai estar refrigerado, né? Se bem que, quando vai ingredientes perecíveis, como o que eu falei que vai no coleslaw, iogurte, maionese, tem que estar dentro de isopor e caixa térmica, tá bom? Mas existe um tempo ali. E as folhas vão murchar, mesmo dentro de um isopor, com aqueles gelinhos que eu recomendo para vocês. Ó, dica para quem vai fazer catering, gente, tô dando aqui dica extra adoidado, anota. Aqueles gelos sólidos, que eles têm um gel dentro, você deixa no congelador, aquilo congela e você coloca dentro da caixa térmica e assim você transporta seus pratos, tá bom? Com segurança alimentar para os seus clientes. Então... a coleslaw precisa desse tipo de transporte, mas ela é muito mais, o resultado fica muito melhor na hora que você vai degustar do que uma salada de folhas que murcha rápido, tá? Então, uma das vantagens de você pensar num menu inteligente para fazer os seus eventos, como o evento da ceia de Natal. E eu tenho mais duas dicas aqui. Uma é sobre assados, para você fazer um assado diferente. Que tal fazer uma paleta de cordeiro? Gente, não tem coisa mais sofisticada do que servir uma paleta de cordeiro na ceia de Natal. Tempere, né, marine bastante com alho, com vinho branco, tá? Que combina muito bem. E depois de assada daquela forma que eu falei, daquele mesmo jeitinho que eu já passei aqui pra você, sirva com um molhinho de hortelã, que fica, ó, maravilhoso. Paleta de cordeiro pro Natal é o que há. Pra você fugir um pouco daquela mesmice do peru, do chester, do frango, tá bom? Você pode fazer a paleta de cordeiro que vai ser sucesso.
E a última dica aqui seria a sobremesa, né, gente? Para fechar com chave de ouro qualquer evento gastronômico, e a ceia de Natal também. Você precisa fazer uma bela sobremesa. E aí vem o medo dos cozinheiros, né? Ai, meu Deus, eu não sou de doce, não sei fazer doce. Ó, você quer cozinhar como chefe, você tem que aprender a fazer alguns doces. Doces bem variados. Sobremesas, né? Sobremesas que poderiam estar aí no cardápio de qualquer restaurante sofisticado. E a minha dica para você no Natal, que é tradição na minha família, eu já faço há muito tempo, sei lá, 15 anos no mínimo, eu faço pavlova. Pavlova é um merengue assado com chantilly por cima, né? Você bate o creme de leite fresco, chantilly e frutas, tá? E aí para fazer uma pavlova diferente, porque geralmente ela é feita com frutas vermelhas, fica maravilhoso. Morango, cereja fresca, blueberry, amora, mas eu sei que são caras e são difíceis de achar na maior parte das cidades do Brasil, inclusive aqui em Brasília, de onde eu tô falando, e na minha cidade natal, que é João Pessoa, que é geralmente onde eu faço a ceia de Natal e eu passo as festas de fim de ano lá com a minha família. Então, é difícil de achar frutas vermelhas bonitas, frescas, suculentas, né, crocantes ainda. Então, você pode fazer uma pavlova com frutas amarelas, por que não? Fica maravilhoso, com abacaxi, com pêssego você pode usar. Então fica muito bom, tá? Então são duas opções aí de variação, duas variações da pavlova, que é essa sobremesa, e ainda tem um apelo visual muito bom, muito bonita. Ela fica muito linda na mesa. Parece uma guirlanda, ela fica assim redondinha. Imagina aí, ela redondinha, com o chantilly por cima, com as frutas por cima, e aí você tira as fatias. As pessoas vão pirar na sua ceia de Natal. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham pego aí várias dicas e orientações de como cozinhar como chefe a ceia de Natal e possa aplicar já aí no dia 24 de dezembro. E não só no Natal, mas também em vários outros eventos. Agora eu vou abrir para perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a hora de colocar é essa. Coloca aí sua pergunta para mim. E eu vou passar um pouco aqui os comentários para ver se ficou alguma dúvida, algum comentário para trás. Deixa eu ver. Oi, Cladimir. Cladimir estava aí. Edivan. Puritec. Tudo bem? Torteria artesanal, Edgar, Fátima. Legal, gente. O pessoal dizendo essa dica é demais. Agora eu não sei nem qual foi a dica que falaram isso. Bingo. Muitos coraçõezinhos. Parabéns pela live dicas. Obrigada. Espero que vocês coloquem em prática e postem o prato de vocês dessa ceia de Natal, que eu vou adorar ver. Me marca lá para eu ver. O Wendel falando espetacular. Legal, Wendel, meu colega aí, ó. Gente, então era isso. Beijo. Até a próxima live.